Olá, sejam todos muito bem-vindos em mais um programa Café de Negócios. E no programa de hoje tem uma visita muito especial aqui, doutora Denise. Seja bem-vinda, Denise. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com você. Doutora Denise, ela é formada em odontologia, vai nos contar a sua carreira e também muitas curiosidades na área. Então você não pode sair. Doutora Denise, conta pra gente quem é a Denise. O pessoal lá de casa quer conhecer você, onde você nasceu, conta um pouquinho para nós da sua história. Então, a Denise é saltense, né? Eu nasci em Salto, sempre morei em Salto, sou apaixonada pela minha cidade. Saí de Salto apenas para estudar e depois eu voltei. E eu sempre fui uma pessoa de classe média, né? Felizmente tive uma família muito apoiadora em estudos. E eu comecei a trabalhar aos 14 anos de idade, por necessidade mesmo e também por prazer, com odontologia. Então, eu fui trabalhar num consultório odontológico, uma empresa. E até na época eu não tinha a mínima intenção de fazer odontologia. Eu estudava contabilidade, gosto também, mas aos poucos a odontologia foi me conquistando, porque eu fiquei 4 anos nessa clínica e fui me apaixonando pela ideia. E você fazia o que lá, Denise, na clínica? Eu era auxiliar direta de dentista. Tá. Então, até que um dia eu cheguei para os meus pais e falei, olha, eu quero fazer odontologia, que não tinha nada a ver com o que eu imaginava antes, não tinha dentista nenhum na família. Então, eu convivo com a odontologia desde os 14 anos de idade. E para mim sempre foi um aprendizado muito grande, um prazer muito grande. Aí acabei me casando com um dentista também. Hoje eu tenho um filho, tenho toda a estrutura montada, a minha clínica montada em Salto e eu não me vejo fazendo outra coisa. Denise, conta pra gente como é que foi esse ingresso seu dentro da universidade, onde que você estudou, como é que tudo isso aconteceu, né? Com 14 anos você estudava contabilidade, já era ensino médio? Já era ensino médio, né? Na época era um colegial técnico. Certo. E era um desafio, porque eu estudava à noite, aí tentei ingressar numa faculdade não paga, né, estadual, porque a gente não tinha a mínima condição de pensar em pagar uma faculdade particular. A princípio eu não consegui, fiz um ano de cursinho e aí eu acabei entrando na Unicamp. Fiquei por lá os 4 anos, continuou sendo um desafio, porque a gente sabe que faculdade aqui no Brasil é sempre um problema em termos de recursos, né? Mas eu acabei fazendo odontologia e eu lutei para ter meu consultório, participei de um concurso de uma empresa odontológica quando eu estava no 4º ano de faculdade, aí eu ganhei o meu equipamento, porque também seria uma grande dificuldade comprar equipamento, então eu já saí da faculdade com equipamento adquirido. Bacana. Aí eu fiz 2 anos de odontologia hospitalar, que para mim foi uma grande formação profissional. Eu acabei crescendo muito, principalmente na parte humana, na parte de entender o paciente como um todo, né? Não só a boca, que hoje é muito comum, né? A pessoa olhar só para isso. Sim. E um aprendizado de se ver como nós somos limitados, né? Como somos pequenos em relação a toda a parte sistêmica, a saúde de um modo geral. Sim. E curiosidades da área, o que você me falaria, doutora Denise? Nossa, tem tanta coisa para falar. Que eu acho que você... Quantos anos de formada já? Eu tenho 29 anos de formada. Puxa vida, muita história. Muita história. Já atendi desde pacientes que queriam dar um jeito de não ter mais que escovar os dentes, né? Que queria tratar o canal de todos os dentes para não ter mais que escovar porque não teria dor, até aqueles que choram, que se desesperam, imaginar que tem algum defeito, alguma coisa que muitas vezes é pequeno para quem é dentista, sabe que é fácil resolver, mas para o paciente pode ser uma grande perda. Sim. Então, dente mexe muito com a autoestima da pessoa. Isso é muito importante. Né? Dentista costuma falar que dente é importante para mastigar, e é realmente uma das funções do sistema mastigatório. É a mastigação, são 3 funções, a mastigação, a fonação e a estética. O que é a fonação? Fonação é falar. A pessoa que perde dente, ela passa a falar de uma maneira diferente, ela passa a ter algumas dificuldades. Certo. A mastigação, que é o foco principal, lógico. Mas a estética também é muito importante. A gente identifica muitas pessoas pelo sorriso, pelo modo de falar,
É uma identidade visual muito importante. Certo. E hoje em dia o apelo estético é muito grande. Então, antigamente se falava em reconstruir dente para mastigar, hoje não, hoje tem todo um enfoque diferente, porque as pessoas querem ser bonitas e aqui no Brasil querem parecer naturais. Sim. Isso é cultural, né? Dentes claros, mas com aspectos normais, Sim. por assim. Doutora Denise, e muitas pessoas têm muita dificuldade ainda em ir ao dentista por conta do medo, né? Como lidar com isso? Né? O que você poderia nos contar em relação às suas experiências, do seu dia a dia? Porque eu acho que um dos maiores medos ainda enfrentados na área da saúde, eu acredito que seja o dentista, seja um deles, né? Não sei, talvez seja um dos primeiros, né? Aí num ranking eles estivessem em primeiro lugar. Então, eu sou de uma geração em que, quando eu era criança, a gente ia ao dentista e sente e fique quieto e não pergunte nada e não questione. Sim. Então, o dentista era o Deus, era quem sabia de tudo e não perguntava o que você queria, nem o que você estava sentindo. Nem sabia, a gente não sabia o que ele ia fazer, né? Não, era abre a boca e fique quieto. Isso. Hoje esse conceito mudou muito, né? Hoje esse conceito, a gente, como dentista, tem que se aproximar do paciente. Primeiro entender o que ele quer. Certo. Né? Porque o que eu acho que é bom, nem sempre é bom para o paciente. A expectativa de cada um é muito importante. Certo. E hoje as pessoas estão mais abertas a falar, olha, eu tenho medo, o que você pode fazer por mim? Tá. E medo nada mais é do que a busca pelo desconhecido, quando você não sabe o que vai acontecer, não sabe... Porque se você falar para o paciente, deixa comigo e não é da sua conta, lógico que a gente não vai falar nesses termos, Sim. o paciente vai ficar imaginando muitas coisas. Sim. Né? Ele já vem com um conceito de, olha, dentista é sinônimo de dor, de sofrimento, de cortar, de sangrar, Isso. e não é nada disso. Então, quando você explica para o paciente, você traz o paciente mais próximo, né, começa a ver o lado dele, conversar, esse medo acaba se diluindo e, óbvio, alguns pacientes precisam trabalhar mais com isso, precisa ter todo um trabalho psicológico. Alguns, eu já tive pacientes que levaram umas 3 ou 4 sessões só para sentar na minha cadeira. Eu imagino. Porque não conseguia. Então, aos poucos, vai adquirindo confiança e desviando um pouco a atenção daquela tortura que é apresentada para o paciente, que não é nada disso. E, Denise, isso tem muita relação com as experiências anteriores que tiveram? Sem dúvida, sem dúvida. Quem tem medo, a história é sempre um trauma de infância, ou alguém que segurou quando era criança, ou história de muita dor, de muito sofrimento. Sim. Ou muitas vezes pessoas que falam, que contam histórias terríveis. Né? Ameaça, né? Ameaça e também, eu sempre falo que notícia boa não se espalha, mas notícia ruim cresce muito, né? Então, todo mundo tem histórias de pessoas que inchou o rosto, que teve cirurgia, que sofreu demais, mas não vê o tanto de coisas boas que acontecem. Sim. Alguma dica para quem está assistindo e que seja essa pessoa medrosa? O que você falaria, doutora Denise? Eu acho que a primeira coisa, procurar um profissional que seja aberto, que possa conversar, não negligenciar o seu medo. Então, falar sempre, olha, eu realmente tenho medo de dentista, o que você pode fazer por mim? Então, isso tem que falar para o dentista? Tem que falar porque a conduta é outra. Tá. Tem pacientes que chegam e falam, não quero saber de nada, não me explique nada, faça o que você quiser. Outros não, outros querem saber detalhes, precisam, tem essa necessidade de que se explique, de que vá aos poucos, outros que têm a necessidade de que não mostre nada, que esconda uma agulha, que esconda... Então, cada um cabe ao dentista ter essa sensibilidade de interpretar o que é bom para um, o que é bom para outro, e o paciente ser tratado como individual. Entendi. Doutora Denise, antigamente era muito comum se extrair o dente, né? Hoje em dia essa realidade tem mudado. Se recupera no máximo possível? Então, se recupera o máximo possível. Aliás, esse é um assunto bastante polêmico, porque a odontologia passou da odontologia de extrações, de remover aquilo que estava incomodando, depois passou para a odontologia restauradora, onde se procurava cada vez mais salvar os dentes até a última instância.
E com o advento da implantodontia, Isso, eu ia perguntar isso. esse conceito ficou um pouquinho deturpado, porque muitos têm o conceito de que implante é melhor do que dente, e é uma grande mentira. Isso é mentira, Né? tá? Uma grande mentira. A gente, infelizmente, vê muitas clínicas que acabam tentando convencer de que é melhor tirar dentes e colocar implantes. E a gente faz isso realmente quando é necessário, né? Tem casos em que não tem jeito, mas ainda dente natural precisa ser preservado e o que Deus fez não tem substituto à altura. Tem substitutos muito bons. A implantodontia veio para ficar e para resolver problemas de muita gente, mas não é só isso, não é mais importante que dente. Então, é porque as pessoas acho que acabam não tratando, né? E deixa chegar no limite, então é melhor eu extrair do que tratar. Mas eu acho que o sofrimento deve ser maior também. E não é só o sofrimento, é uma prótese. Não deixa de ser uma prótese, né? Você substituir uma coisa natural por uma prótese, lógico que se a parte natural estiver comprometida, estiver muito ruim, a prótese vai ser um benefício muito grande. Mas o que puder ser preservado da estrutura natural de tudo, né? Tanto dente quanto gengiva, quanto osso, toda a estrutura bucal, sem dúvida é melhor. Entendi. Não precisa cuidado. Você tem alguma especialidade, alguma coisa específica que você atende no consultório, doutora Denise? Então, eu sou especialista em prótese bucal, sou protesista e sou especialista em implantodontia. Então, eu vejo muito esses dois lados. Entendi. Né? Então, por isso esse olhar, né? Sim. O que a gente busca? A gente busca reabilitação. Reabilitação bucal, que é a devolver a habilidade do sistema mastigatório, que é fonação estética e mastigação. E essa reabilitação pode ser feita de inúmeras maneiras, tá? De acordo com a idade do paciente, com a necessidade do paciente, de acordo com aquilo que está disponível, né? A qualidade bucal, a forma do paciente se higienizar, porque nem todos estão preparados para receber um trabalho de alta complexidade. Certo. Mas, então, tratar o paciente como indivíduo mesmo. Como indivíduo, tá? Não existe uma receita de bolo, não existe uma forma melhor, existe uma forma melhor para aquele paciente. Entendi. Doutora Denise, uma curiosidade, inclusive, a gente sempre comenta, né, dos entrevistados que vêm para cá, né, que pra gente é um prazer entrevistar, e aí me pediram para te fazer uma pergunta sobre bruxismo. Então... Você pode me responder depois do intervalo? Sim. Porque, inclusive, quem me perguntou, com certeza está me assistindo e quer saber muito sobre isso, porque eu sou uma pessoa também que sofro de bruxismo e também tenho um monte de dúvidas. Então, você não saia daí, que eu te espero no próximo bloco. Estamos de volta ao nosso segundo bloco do nosso programa Café de Negócios. Eu estou aqui com a doutora Denise. Doutora Denise é dentista. E no primeiro bloco, eu fiz uma pergunta para ela, que na verdade foi uma pergunta de um dos nossos telespectadores querendo saber sobre o bruxismo. Doutora Denise, você pode explorar para a gente esse tema, explicar para quem está lá em casa o que é, porque muitas pessoas sofrem e nem sabem que sofrem disso, né? Então, bruxismo ou briquismo, que é o termo mais correto, hoje se diz que é o mal da sociedade moderna. Né? Muitas coisas são causadas pelo estresse e o briquismo não foge à regra. Na verdade, o briquismo é uma das parafunções. Então, parafunção é uma função paralela àquilo a que foi destinado o sistema. Tá? Quais são as parafunções principais? O briquismo, que é o ranger de dentes, o esfregar os dentes, então desgaste por esfregar.
E o apertamento, que é quando a pessoa não esfrega os dentes, não faz barulho, mas ela aperta constantemente os dentes. Isso acontece normalmente à noite, quando a pessoa está dormindo. Inconsciente? Inconsciente. E tem um grande dano ao sistema mastigatório. Por quê? Porque é um dano de baixo nível, então o dano é pequeno, a força é pequena, mas é de longa duração, porque isso acontece muitas vezes durante o sono e muitas vezes seguidas. Então o resultado final, quando é o briquismo, é o desgaste natural dos dentes. Então tem casos em que os dentes chegam a ficar pela metade mesmo, então fraturas, destruir restaurações, destruir dente natural. E a parafunção, que compromete o sistema mastigatório a nível de articulações, de musculatura. Então a pessoa tem dores de cabeça, muitas vezes tem dificuldade de abrir a boca, estalos. E o tratamento é simples, mas é complicado, porque é simples porque normalmente um anteparo para você usar à noite, para evitar o contato entre os dentes, um anteparo bem feito, que devolva essas funções. Que é uma plaquinha? É uma placa, normalmente a placa indicada é a de acrílico, mas é complicado porque não existe cura para isso. A cura é controlar o estresse. Hoje é muito complicado controlar o estresse no dia a dia. Então não existe um tempo de tratamento e sim a sensibilidade para saber até quando usar. Entendi. E isso hoje tem acometido muitas pessoas, né? Muito. A grande maioria das pessoas, quando se faz reabilitação, é quase que obrigatório o uso de uma placa para preservar a reabilitação, porque se destrói muito. E é comum as pessoas utilizarem essas placas durante o dia ou não? Não, o uso da placa durante o dia é restrito, é específico. São alguns casos de parafunções, porque normalmente quando o paciente está acordado, ele sabe que ele está apertando ou rangendo os dentes, e também existe um sistema de defesa. O cérebro sabe qual é o limite, até onde esse apertamento, esse imbricamento vai causar uma injúria ao sistema. Então o cérebro não deixa ultrapassar o limite. À noite não. À noite esse sistema de defesa está desligado, então se destrói muita coisa. E é onde começa a dar problema nas articulações. Exatamente. Tá certo. Muito bom, então pergunta respondida aí para o nosso telespectador, né, doutora? Sim. Mas tem algo a mais que eu queria saber de você, aproveitando, né, que você está aqui, não é sempre que a gente tem aqui uma profissional para a gente perguntar, que eu queria voltar um pouquinho nessa questão do medo. Inclusive, o medo é algo que tem, como a gente já falou no início, né, acometido muitas pessoas. Você poderia explicar para a gente um pouco mais sobre essa questão do medo e dizer se para cada pessoa tem uma representatividade, se isso está ligado com um trauma, como é que eu posso dimensionar isso? Se tem pacientes que têm mais dores, por isso o medo também? Então, o medo é muito relativo, né, e ele precisa ser respeitado, precisa ser trabalhado. Algumas pessoas chegam para mim e falam, olha, eu tenho muita dor. O que para outros é uma coisa simples, para mim é muita dor. E muitas pessoas interpretam isso como exagero, como frescura, e acaba ignorando isso, né? Mas como é que a gente mede a dor? Se a pessoa tem dor, isso precisa ser respeitado. Quando ocorre uma injúria, e a gente sabe que todo tratamento causa uma injúria, né, uma agressão, essa injúria ela provoca um dano físico, óbvio que vai ser reparado depois. Esse dano físico ele causa uma lesão celular, uma lesão aos tecidos do corpo. O que varia de pessoa para pessoa? Essa lesão ela vai desencadear alguns mediadores químicos, tá? Então, a dor, a sensibilidade depende desses mediadores que vão mandar uma informação para o cérebro para dizer, olha, está doendo, está machucando. Né? Aí vai depender de como o cérebro interpreta essas lesões. Certo. Né? E como o cérebro identifica isso como dor, como uma injúria. E o que importa é o grau de sofrimento que isso causa na pessoa. Tá certo, Porque para mim não importa se o paciente está sentindo dor, se não é para isso, se não justifica, importa o sofrimento dele. Sim. Né? E é aí que tem que ser tratado. Tá certo. Se uma injúria pequena causa um grande sofrimento na pessoa, eu vou cuidar do sofrimento daquela pessoa. Tá certo, é isso e aí. não simplesmente do ato mecânico em si.
Tá? Entendi. Isso que tem que fazer a diferença. Entendi. E o que você falaria para esses profissionais hoje que querem entrar na área da odonto? O que você diria para essas pessoas, Denise? Bom, odontologia é apaixonante. A minha vida toda eu convivi com odontologia. E o que eu falaria para quem vai entrar é, seja dentista por vocação. Tá certo. Odontologia já foi sinônimo de status, já foi sinônimo de uma profissão muito chique, mas hoje eu vejo a odontologia como um meio, não como um fim. Tá certo. Para você ter sucesso como dentista, você tem que ter o desprendimento e entender aquilo que o paciente precisa. Tá certo. Tá? Fazer com que o paciente se sinta acolhido e você realmente identificar o que é melhor para o paciente. Então, o melhor para o paciente nem sempre é o melhor para você, nem sempre é o que você acha que é o melhor. Tá certo. Né? Eu sempre brinco que muitas pessoas hoje fazem reabilitações, aqueles senhorzinhos de 70, 80 anos que perderam os dentes há 50 anos e querem repor os dentes e a pessoa oferece um trabalho extremamente complexo, né? Com implantes, com coisas fixas e complicadas para se escovar. Quer dizer, a pessoa perdeu a destreza, muito tempo escovando a dentadura na mão e perdeu a destreza de cuidar direito dos dentes. Quer dizer, como é que você vai impor um tratamento de alta complexidade, porque é o que é mais moderno, mas não é o ideal para ele. Certo. Tem que simplificar. Então, algumas pessoas pedem algo muito sofisticado, outros pedem algo muito estético, outros pedem algo muito simples. Certo. Alguns querem chegar e mastigar. Então, o mais importante é identificar aquilo que o paciente necessita. Certo. E essa sensibilidade que o dentista tem que ter. Entendi. Muito bom, olha, recado dado para quem quer entrar na área, né? Sim. A partir de quantos anos é a idade ideal para começar a frequentar o dentista? Assim que nasce, algumas faculdades identificam como a odontologia ainda pré-natal, porque cuidar da saúde pré-natal da mãe é fundamental para que o bebê já nasça com uma saúde, não só bucal, mas geral. E aprender a frequentar para que a criança não tenha o medo, né, quando precisa realmente de uma intervenção um pouco mais agressiva, um pouco mais... Então, a partir de pequenininho ele Sim, já vai. acompanhar os pais, já apresentar o consultório odontológico como algo normal da vida dele. Sim. Algo benéfico. Que ele vai ter que usar ali no seu dia a dia, né? Sim, e a seu favor, né? Sim. Entender que aquilo é saúde, né? Exatamente. É saúde. Doutora Denise, alguma curiosidade que a senhora possa nos contar? Olha, algo marcante na tua carreira? Conta pra gente. Olha, ao longo desses 29 anos de profissão que eu tenho, e mais todo o tempo de faculdade e o tempo que eu convivi com odontologia antes de ser dentista, eu vi tantas coisas, desde pessoas que cuidam muito e outras não, mas o que me deixa mais feliz, eu sou reabilitadora, e uma coisa que me dá uma satisfação muito grande são aquelas pessoas que vêm buscando uma melhora do seu sistema mastigatório, vêm buscando estética, vêm buscando mastigação, e de repente ela volta à clínica depois de um tempo, aí ela já mudou o cabelo, já passa a se arrumar melhor, melhora muito a autoestima. Sim. Então, existe um marco antes da reabilitação e depois da reabilitação. Isso me faz muito feliz, porque estou mexendo também com o sentimento das pessoas. Muito bom, né? E eu acho que isso não tem preço, né? Não há o que pague. Você ter a satisfação do paciente não tem preço. Muito bom. A gente sempre deixa aqui o último minutinho para que você olhe para aquela câmera ali, se despeça de quem você quiser, fique à vontade. Se tiver algum recado que você queira passar para o pessoal lá de casa, agradecer, fique à vontade. Bom, eu quero agradecer a você, Érica, pelo convite, a toda a equipe da TV, maravilhoso estar aqui. E se eu sou hoje o que eu sou decorrente de toda uma história familiar. A minha família sempre me apoiou muito, então tenho muito que agradecer meus pais, agradecer ao meu marido que me apoia, a minha família, aos meus professores, todos os meus formadores profissionais, e agradecer principalmente aos pacientes, porque não é fácil entregar uma parte do corpo, entregar as suas emoções a alguém que simplesmente você tem uma referência. Então, agradecer pela confiança, pela paciência e pelo incentivo.
Muito obrigada, doutora Denise. Muito Prazer. bom ter você aqui. Eu aproveito também para agradecer o pessoal que está lá em casa, que ficou conosco até agora. Agradecer também o Salão de Cabeleireiro Cláudia Costas, agradecer também a Isa, nossa maquiadora, por ter me atendido, que gentilmente me atende. Muito obrigada.